Amém. Então, minha saudação a todos. Hoje nossa live é então da quinta-feira, encerrando nossa semana. Lembrando que agora no fim de semana tem o encontro dos presbíteros em Cachoeira do Sul. E amanhã, 19 horas, já tem então o culto de recepção. Esse culto de recepção é sempre uma bênção, vai ter irmãos de vários estados ali, presbíteros de vários estados, de vários municípios. Sempre uma bênção a gente estar assistindo, né? E hoje, então, irmãos, o Espírito de Deus trouxe um tema aqui para nós. Você só recebeu o irmão aqui, irmão Marcos, está chegando em nome de Jesus. Bem-vindo, irmão, Deus abençoe, irmão Marcos, chegando aqui. E hoje, então, irmãos, o tema nosso é chamados para ser vencedores. Amém? Quem é que não quer, né, ser vencedor? Chegando mais, irmão aqui. Irmão Chamados para ser vencedores. José Marcondes. Bem-vindo, irmão José, chegando aqui também. Bem-vindo, irmão José Marcondes. Já estava aqui o Súliva, a Francinete, a irmã Luzia. Chegou o irmão Marcos e o irmão José Marcondes. Amém? Então, chamados para ser vencedores, se os irmãos lembram, mas no culto mundial do último dia, foi domingo, 31 de agosto, né? 31 de agosto, domingo passado, foi o culto mundial, então, uma das cargas de oração é orar para o deserto ser limpo, né? Amém? Então, vamos ver um pouquinho o que é o deserto hoje aqui também, né? Vamos falar um pouquinho, então, sobre os vencedores, né? O Espírito trouxe essa mensagem para hoje, e para isso vamos começar lendo aqui, então, Mateus 24, vamos ler aqui do 11 ao 14. Aqui é o próprio Jesus falando, né? Mateus 24, do 11 ao 14, que fala assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém, meus irmãos? Então, o Mateus 24, 14 está no nosso canal, né? A pregação do evangelho do reino, que é o objetivo também desse nosso canal aqui, Igreja em Natal. Amém? Mas para começar, então, pedir para a nossa irmã Luzia fazer a oração inicial. Logo depois vão ter 2 cânticos e depois, então, o Nutrivídeo de hoje, também falando sobre esse tema. Amém? Amém, irmãos. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Grande Deus, eterno Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nesta noite, Pai, em primeiro lugar, Senhor Jesus, nós queremos, Pai, confessar os nossos pecados e as nossas transgressões, ó Pai. Para isso, Pai, viemos também, Senhor Jesus, que o Senhor venha estar, Pai, limpando, Senhor, o deserto de dentro de cada um de nós, ó Pai querido e amado. Retira, Senhor Jesus, faz uma faxina, Pai, espiritual, Senhor, e retira toda sujeira, toda impureza, Pai querido e amado. Deus, em nome de Jesus, Pai, visita todos os compartimentos, ó Pai, da nossa mente, do coração e da alma, Pai. E retira, Senhor, faz uma faxina espiritual, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai querido e amado, porque ainda não temos, Pai, te obedecido como tu queres, ó Pai. Não temos feito o que tu queres, ó Pai. Não temos agido como tu queres ainda, Pai. E por isso te pedimos perdão, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai querido e amado, vem, Senhor Jesus, tocar em nossas almas, ó Pai. Vem, Senhor Jesus, tocar na nossa mente, Pai. Na vontade, nas emoções, ó Pai. Faz-nos, ó Pai querido e amado, nós lhe obedecer, meu Deus. Porque não tem nada melhor, Senhor, do que estar na tua presença e te obedecendo, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa esta live, Pai. Abençoa cada participante, Senhor. Retira, Senhor, do meio dessa live, Pai, toda pedra de tropeço, Pai querido e amado. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vem estar levando vida, Pai querido e amado, através da tua palavra, Pai querido e amado. Através, Pai, de tudo que vai ser compartilhado, meu Deus querido e amado. Deus opera grandiosamente, poderosamente, Pai, em cada mente, em cada alma que está nesta noite, Pai, representando os seus lares.
Que o Senhor venha estar salvando, curando, libertando e restaurando, Pai, em nome de Jesus, Pai, que venha ser feito não as nossas vontades, mas sim a tua, Pai querido e amado. E nos leva, Senhor Jesus, a levar a tua palavra, Pai querido e amado. Não conforme nós queremos, ó Pai, mas sim conforme tu queres, ó Pai. Como está escrito lá na tua palavra, Pai, em Êxodo, que nós temos que fazer tudo conforme o que está escrito no modelo do monte, Pai. Então, que nós vamos ser filhos fiéis, ó Pai querido e amado. Em nome de Jesus, abençoa esta live, abençoa os louvores, Pai, o regar, Senhor Jesus, a palavra, Pai, que vai ser dita, Pai querido e amado, compartilhar, que o Senhor venha estar falando através do teu povo, Pai, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Amém, irmãos? Então, louvamos ao Senhor. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda justiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Eu confessei-te os meus pecados, não escondi minha iniquidade. De tua presença estejam atentos os teus ouvidos, estejam abertos os olhos teus, para acudires à oração que te faço. Dia e noite devo confessar, pra misericórdia poder alcançar. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Estejam atentos os teus ouvidos, estejam abertos os olhos teus, para acudires à oração que te faço. Dia e noite devo confessar, pra misericórdia poder alcançar. Atenda, Senhor, para a oração que te faço. Atenta, Senhor, para a oração que te faço. Amém.
próximo louvor diz para cada um de nós batalharmos pela fé, pois chegou o tempo em que homens não aguentarão essa doutrina e cercar-se-ão de mestres, onde os desejos dos corações é de ouvir coisas agradáveis. E muitas vezes nós nos encontramos assim, onde queremos ouvir algo que afaga a nossa alma, nosso coração, mas sabemos que a verdadeira doutrina é aquela que vai contra nossas vontades, contra os nossos desejos. Esse é o batalhar pela fé diária de cada um de nós, que possamos, em nome de Jesus, ter isso em mente e no nosso coração, que diariamente enfrentaremos essa batalha, mas o Senhor estando conosco, nós venceremos em nome de Jesus. Feliz aquele que lê e que ouve as palavras da profecia e as guarda no seu coração, pois tudo isso há de acontecer em breve. Feliz aquele que lê e que ouve as palavras da profecia e as guarda no seu coração, pois tudo isso há de acontecer em breve. Pois há de vir o tempo em que os homens não aguentarão a doutrina verdadeira, mas cercar-se-ão de muitos mestres, pois o desejo dos seus corações é de ouvir coisas agradáveis, é de ouvir coisas agradáveis. Pois há de vir o tempo em que os homens não aguentarão a doutrina verdadeira, mas cercar-se-ão de muitos mestres, pois o desejo dos seus corações é de ouvir coisas agradáveis, é de ouvir coisas agradáveis. Cuida de ti mesmo e da doutrina, fazendo assim salvará mesmo como a teus ouvintes. Cuida de ti mesmo e da doutrina, fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes, tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos abrir a palavra, irmãos, por gentileza, em Mateus 24.
Vamos ler do versículo 11 até o 14. Mateus 24, do 11 até o 14. Vamos orar juntos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Estes versículos, eles são encorajadores para todos nós que concorremos a essa vaga no governo milenial de Jesus Cristo sobre a terra. Nós não estamos em campanha política, não. O governo de Jesus, a formação do seu ministério, dos seus assessores para governar a terra e o planeta, o universo durante 1000 anos, não depende da urna natural, aquela que coleta os votos do povo. Não. Graças ao Senhor, isso vai terminar e nunca mais nós vamos ver essas coisas acontecer. Campanha política, horário da propaganda eleitoral na mídia, essas coisas tudo vai sumir, desaparecer, terminar para sempre. Você não vai ver mais governos corruptos, você não vai ver mais a mentira, você não vai ver mais a injustiça, você não vai ver mais a imundície que sai de dentro dos homens, a falsidade. Você não verá mais essas coisas tão horrendas e tão abomináveis que saem dos corações, que saem de dentro dos homens, das pessoas. Graças a Deus. E como eu louvo o Senhor e como eu me sinto gratificado por receber a salvação do meu Senhor e de ter esta oportunidade de já antecipar por 1000 anos a minha eternidade na presença do Rei, na presença do Senhor. E eu quero dizer que o Senhor não está exigindo que ninguém vá para lá. É uma proposta. O Evangelho do Reino, agora, nesta área, nesse final de era, ainda é uma proposta. Ele disse, aqueles que querem vir após mim, Mateus 16, 24. Você quer? O convite está feito. Não depende de um voto. O Senhor não vai dar um rancho para ninguém. O Senhor não vai dar um carro para comprar o voto. Não, ele não vai concorrer com ninguém. Ele já é o Rei universal. Ele já é o Rei universal. Ele já é o Senhor dos senhores. Agora, o que está ocorrendo é um processo muito maravilhoso, onde Deus informa uma verdade que Ele exige para os seus ministros, seus servos, seus assessores. E os ministros vão olhar a carta exigida. Esse conhecimento traz
uma mutação completa na minha vida, e se eu quero, nesta era, posso mudar. Por que eu posso mudar? Não porque eu tenho capacidade e condições de estar vivendo este padrão da fé tão elevado. Não, não. Não é isso que nós falamos. Eu estou aqui dizendo que esse mesmo Rei Universal, ele achou uma maneira misteriosa de ser dispensado para dentro de nós. E aqui de dentro, junto com a minha concordância mental, temendo essas palavras que são verdadeiras e fiéis, posso me render a viver esse padrão da fé e não mais na dependência racional e emocional da minha vida. Então, se eu abandonar a razão e os sentimentos, eu vou então ter as condições maravilhosas de viver pela fé. E só os da fé vão estar com Jesus na próxima dispensação. Mas veja, irmãos, que o diabo não deixa muito na promoção esta conquista. Porque quem concorre a essa carreira, eu e você. E o diabo tem uma liberdade limitada de levantar falsos profetas. Como diz aqui, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quem é o profeta verdadeiro? Nós temos que partir para esse ponto. É aquele que fala somente o que Deus mostra a ele. E fala quando Deus manda falar. E as coisas que o profeta fala, acontece. Se o profeta falou e não aconteceu, então ele é um falso profeta. Então, os falsos profetas, eles têm uma função no reino de Deus. Eles estão dentro do reino de Deus. Eles estão vivendo no meio do povo. Eles professam que são da igreja e que amam a Jesus. E eles, na verdade, amam o seu ventre. Eles não amam Jesus. Mas eles falam que amam Jesus, eles pregam, eles oram. Eles têm uma postura que você olha para eles, acha que eles são verdadeiros santos. E esses falsos profetas, que são assim, recebem uma forte domínio e influência de Satanás, e às vezes eu creio que não é consciente, às vezes pode ser consciente. Os falsos profetas, às vezes, nem sabem que estão sendo falsos profetas, às vezes um falso profeta pode estar agindo conscientemente. Por que Deus deixa acontecer isso na vida de pessoas que estão na igreja? Porque eles olharam para a verdade e desdenharam a verdade. Não querem. Mas a intenção deles não é Cristo. A intenção deles é se beneficiar com o nome de Cristo. E essa é a diferença. Então, essas pessoas, Deus entrega aos demônios, aos ídolos do coração, e eles se tornam falsos profetas. E aí, a partir desse momento que eles recebem essa coroa de Satanás, aí então eles passam a ir até os que têm potencial e os que são chamados para reinar com Jesus. A função deles é derrubar essas pessoas. Essa é a função desses falsos profetas. Eles querem fazer as pessoas, eles querem impedir que as pessoas alcancem a condição maravilhosa de vencedores. Eles não querem que você e eu faça parte do filho varão. Esse é o objetivo de Satanás. Porque se é um falso profeta onde está tudo errado, não tem eficácia nenhuma. O que adianta um falso profeta onde a pessoa, os irmãos, tudo lá só conhece a graça? O que adianta isso? O falso profeta não vai estar lá, porque lá já estão atrasados, não conhecem o reino. Não estão lutando pela vaga, porque nem a mensagem eles ouviram.
Isso não desmerece os nossos irmãos? Não. Isso é Deus que está administrando tudo isso, não é nós. Eu louvo o Senhor porque eu estou nesse movimento do reino. E a mensagem que Deus deu a nós foi plena. Eu só louvo a Deus. Eu não tenho nenhum mérito de estar aqui. Nenhum. Nem merecia. Nem você. Agora, se Deus fez eu nascer aqui, eu tenho que cuidar disso aqui que eu tenho. Eu tenho que administrar isso aqui na minha vida. Eu tenho que ser zeloso. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que estar valorizando as maravilhosas oportunidades que esse Senhor me dá. De não deixar, não ter comportamento e atitudes diante desta verdade que me faça sair da fé. Porque depois que decair da fé, você não volta mais nessa era. Os que decaíram da fé não voltam mais nessa era a retornar à sua posição de disputa, um espacinho na constituição do filho varão. Os que foram despencados de lá não voltam mais. Eu digo para você. A não ser aqueles que eram ignorantes e foram ludibriados. Aí então só Deus sabe quem são essas pessoas. Mas os falsos profetas têm uma função capital no Evangelho do Reino de derrubar, impedir que pessoas venham servir Jesus no milênio. Porque o filho varão é o que vai tirar 1000 anos da liberdade de Satanás. Então, ele está com pressa de retardar essa obra, porque impedir ele não pode, de retardar essa obra. Pois bem, o Evangelho do Reino já foi pregado em todas as nações, eu tenho certeza disso. Em todas as nações, todas essas gerações que se passaram, né? O Evangelho do Reino já foi pregado em todas as nações. E a palavra nações é importante você observar. Não são países, nações. Amém? Então virá o fim. E o fim chegou. O fim está aí. Queira Deus que nos dê ainda uns 10 anos, mas não sei. Talvez 5 anos, não sei. 7 anos, não sei. Mas não importa saber quanto tempo resta. O importa saber que o fim chegou. E agora prepara as tuas malas, porque você vai fazer uma viagem sem gastar um troquinho na passagem. Se você estiver pronto. Amém? Senão, as coisas ficarão difíceis. Aquele que, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Preste atenção nessa palavra, perseverar. Amém? Perseverar. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, meus irmãos. Então, o Senhor Jesus nos chama para ser vencedores, né? Mas a gente tem que perguntar, então, né, como ser um vencedor e o que é um vencedor, né? São duas coisas importantes, então, para a gente saber o que representa o vencedor, né? Então, a gente sabe que o que produz o vencedor é o Evangelho do Reino. Nós estamos recebendo o Evangelho do Reino, né? E o Evangelho do Reino está na Bíblia. Todos podem receber. É só tu ler, o Espírito Santo trazer revelação para ti, né? Amém? E tu pregar com fidelidade a palavra de Deus, sem distorcer nada, né? Não pode nem acrescentar nem tirar. Isso está lá no Apocalipse. Mas então, como ser um vencedor? Jesus já falou como é que a gente faz. O requisito para ser vencedor está lá no livro de Mateus 16, Mateus capítulo 16, versículo 24. Esse é o requisito. Se eu quero ser vencedor, o que Jesus pede para nós, né? Então, lá fala assim: então disse Jesus a seus discípulos: então, se alguém quer vir após mim, seguir Jesus. E aí também está implícito aí, né? Escondidinho aí, reino milenar. Amém? Arrebatamento. Então, esse após mim representa
outras coisas que só vir, só caminhar atrás de Jesus, né? Tem mais coisas. Então, vir após mim. E aqui está o requisito para ser um vencedor. Então, a si mesmo se negue, né? O que é o a si mesmo se negue? Rejeitar o ego. Rejeitar o velho homem, né? Isso implica em que a sequência tome a sua cruz, né? Então, a hora que eu nego, que eu rejeito o ego, né? Então, tome a sua cruz, então envolve tomar a cruz. E, então, siga-me, né? Então, aqui está a receita para ser vencedor, né? A si mesmo se negue, rejeita o ego. Agora é Cristo, né, que vai viver em mim. Não sou mais quem vive, Cristo vive em mim. Tome a cruz, envolve uma cruz, né? E siga-me. Esse é o requisito para ser vencedor. Mas o que produz? Quem é que produz, então, esse vencedor? Quem é que produz? É a igreja, né? Aí lembro que a igreja aparece na palavra como a mulher, né? Então, a mulher que vai produzir o vencedor, a igreja. Vamos ver aqui agora, então, a produção do vencedor. Efésios 4, vamos ver primeiro o versículo 11. Efésios 4, 11. Então, aqui Jesus, né? Jesus que fez tudo isso aqui, ó. Então, ele mesmo, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, Jesus aparelhou a igreja com ministérios, com dons, né? Talentos. Jesus aparelhou a igreja, né? Agora, qual é o objetivo, então? O versículo 12 explica. Aqui está, então, o processo para eu chegar a ser um vencedor, né? Então, todos esses ministérios, a igreja atuando, ela vai, então, produzir o vencedor. Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, né? Todos nós somos chamados a ser santos, os membros da igreja, né? Então, os ministérios atuam para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Que serviço? Né? Implantação do reino de Deus na terra, né? O evangelho do reino, para edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que ser edificado, né? Amém? O projeto de Deus acontece através da igreja, né? Para chegar, então, no versículo 13. Aqui está o resultado final, que é o filho varão. Então, até que todos cheguemos à unidade na fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E olha o que tem na sequência. A perfeita varonilidade. O que é a perfeita varonilidade? Aqui está o filho varão perfeito, né? E, na sequência, reforça à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Então, o filho varão, à medida que eu estou recebendo, né, a nova vida, eu estou negando a velha vida, negando o ego, né? A natureza divina vai crescendo, ela não fica somente no meu espírito, ela vai entrando na minha alma, entra na mente, vai alterando a minha vontade, minhas emoções, e eu vou me tornando um novo homem, né? O filho varão está sendo produzido. Amém? Então, irmãos, estamos vendo aqui, então, a produção do filho varão, né? O varão perfeito. Então, a igreja foi criada com essa intenção de produzir, então, filho varão, os vencedores, né? Implantar o reino de Deus na terra. O objetivo de Deus é esse, né? Jesus já é rei, ele já conquistou isso na cruz do Calvário. Ele morreu, ressuscitou, ascendeu, está à direita de Deus Pai, e de lá ele está administrando toda essa obra de implantação do reino, que começa dentro de nós e fora de nós, né? Mas vamos ver agora lá, no livro de Apocalipse, o resultado desse processo, né? Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler aqui o versículo 5 e 6. Aqui é quando acontece
o nascimento do filho varão. A Bíblia fala muito em dores de parto, não notaram? Várias passagens falam, né? Dores de parto, a mulher que está para dar luz. Então, isso tudo está falando, se refere à produção do filho varão. Aqui nasceu o filho varão. Aqui em Apocalipse, então, está o momento que nasce. Então, nasceu-lhe, pois, um filho varão. Amém? Que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Aí é Cristo que já está lá, e aqueles que negaram a si mesmo, que tomaram a cruz, que seguiram Jesus. Né? Cristo e os vencedores. Amém? Cristo e os vencedores. Aqui nasceu o filho varão. Aqui é quando acontece o arrebatamento. Né? Quem é que vai ser arrebatado? É a igreja vencedora, que representa filho varão. Então, esse filho varão representa a entidade que representa os vencedores. O que, então, aconteceu, então, o arrebatamento. Nasceu o filho varão. Né? Então, ó, e o seu filho, filho de quem? Da mulher, foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Né? Cristo e os vencedores. Amém? Eles vão subir, então, até Deus. Amém? Então, é a igreja arrebatada. E a gente falou sobre o deserto. Onde é que está o deserto aqui agora? Vamos ver aqui o versículo 6. Filho varão subiu, igreja vencedora subiu. Mas os que ficaram, aqui mostra algo interessante também, né? Quem ficou? A igreja que ficou, né? Que não atingiu a estatura de varão perfeito, né? Essa mulher, a igreja, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Se a gente for mudar isso aí em tempos, representa 3 anos e meio, né? Então, a gente vê que o arrebatamento vai acontecer na metade dos 7 anos, né? Que seria o reinado do anticristo. O anticristo vai, então, reinar. Primeiro, a primeira parte dele, ele não se manifesta, 3 anos e meio. Ele aparece como alguém que veio salvar o mundo da crise, né? Isso está perto de acontecer, né, irmãos? Amém? Mas na metade do governo do anticristo, os 3 anos e meio, acontece o arrebatamento da igreja vencedora, né? E a mulher, o que mostra aqui, Deus preparou um lugar para a mulher no deserto, né? Aí tem várias hipóteses. Onde é que é o deserto? Um dos lugares que é candidato a ser o deserto é o Brasil. Né? Lembram que foi pedido oração, né, para que Deus limpasse o deserto, né, de tudo aquilo que é Satanás. E hoje Deus está fazendo a limpeza, não tá? No Brasil e na América Latina, né? Então Deus hoje está limpando o deserto. Por quê? Os não vencedores vão ser guardados no deserto. Como é que vai ser esse deserto? Né? Aí já é uma coisa que a gente não né? Só o Senhor revelando para nós, né? Como é que vai ser isso aí, né? Mas a igreja que não venceu tem o deserto. Isso está escrito aqui no livro de Apocalipse, né, irmãos? É o que está aqui no livro de Apocalipse. A gente sabe que a mulher representa a igreja. E o deserto também, nota que tudo tem tu consegue olhar lá para trás, no Velho Testamento também, né? Tinha o deserto lá, né? Como é que era o deserto? Então, tudo isso aí, como é que vai ser esse deserto? Se tu vai estudar mais, tu vê que tem perseguição de Satanás, mas Deus guarda, né? Mas a gente sabe que tem os que vão morrer também, né? Quem é esse que vão morrer, né? Tem muitos mistérios, né, em Apocalipse, que o Senhor revela para nós, a gente buscando, ele revela, né? Mas o mais importante é o que hoje? O que é o mais importante? Às vezes a pessoa vê, mas quem é que é o anticristo? De onde é que ele está? Tudo isso aí, irmão, é secundário. O mais importante é eu estar crescendo em vida, né? Eu escolher realmente por Cristo, eu rejeitar o ego, né? Eu tomar a cruz, eu seguir Jesus. Isso que é o mais importante hoje. A igreja, ou aquele que é igreja, nós somos igreja, se entregar para o Senhor, para que eu possa ser vencedor, né? Amém? Então, agora, mais coisas foi falado nesse vídeo que dá tempo de a gente falar ainda, né? Vamos ver aqui uma coisa que foi falado muito importante sobre os falsos profetas, né? Vamos ver aqui, então, e o cuidado que nós temos que ter com falsos profetas. Vamos ver 1 Coríntios 1, 18.
Eu digo para vocês, aquele que o irmão falou ali, né? Hoje, muitas congregações religiosas que confessam Jesus estão pregando o evangelho parcial, né? Que não falam da cruz, amém? E a gente sabe que isso aí, então, vai fazer o quê? O ego não é aniquilado, né, irmãos? Então, sou um candidato a não subir, a não ser um vencedor. Então, a importância que tem a pregação do evangelho do reino. O evangelho tem que ser total, graça e reino. Ele não pode ser parcial, não é? Amém? Então, o falso profeta aqui. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Hoje, em muitos lugares, irmãos, né? Se tu pregar sobre a cruz, eles acham que é uma loucura. Isso é bobagem, Jesus já foi para a cruz, né? Eu já fiz tudo lá, eu estou pronto. Não é verdade, né? Mateus 16:24 mostra que isso não é verdade. E tem uma parte que Jesus fez na cruz, mas tem uma parte que eu tenho que fazer. Tem uma parte que envolve a minha escolha, né? Eu negar a mim mesmo é o ego, é rejeitar o ego. E eu tomar a cruz também tem que ser eu que faço. Jesus fez a parte dele. Então, cuidado com o falso profeta, né? Falso profeta não é uma pessoa que está lá no espiritismo, que está lá no cinema, uma religião lá pagã. Não, falso profeta, infelizmente, muitas vezes se colocam lá como, né, pregando Jesus com a Bíblia na mão, mas eles estão pregando um evangelho parcial, né? Amém? E se eu não trabalho para Cristo, eu estou trabalhando para quem, irmãos? Né? Claro que nem o irmão falou no vídeo, não quer dizer que a pessoa tenha consciência disso, né? Se eu não trabalho para Cristo, eu estou trabalhando para o anticristo, as trevas, né? Então, a importância que tem eu pregar a palavra como ela é. Nada esconder da palavra, né? Eu pegar só os versículos que me agradam, que agrada o ego, mas não é para isso que a palavra de Deus foi feita, né? Ela foi feita justamente para aniquilar com o ego, com o velho homem, para que o novo homem possa, então, reinar em mim. Amém? Então, cuidado com os falsos profetas, né? Outra palavra também que foi salientada, e é bom a gente ver também, a perseverança. Isso é muito importante. A minha perseverança. Vamos ver, então, Hebreus 10. Hebreus 10, vamos ver um pouquinho aqui. Hebreus 10 fala sobre a importância que tem de eu perseverar. Mesmo passando por aflições, por dificuldades, por problemas, eu não posso, né, fraquejar. Vamos ver Hebreus 10, 35. Vamos começar no 35 aqui. Fala assim. Então, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Olha aqui a palavrinha, né? Essa palavra aparece muito na Bíblia. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. 37, vamos ler até o 39 aqui. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá. É a volta de Jesus, arrebatamento. E não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Né? A hora que eu rejeito o ego, eu não vou viver mais por razão. Eu vou viver por fé. Né? Amém? Meu justo viverá pela fé. Se retroceder, olha o alerta de Deus aqui, né? Nele não se compraz a minha alma. Então, o Senhor não quer que eu retroceda, que eu desanime na caminhada. Ele quer que eu persevere. Ele falava, né? Aquele que perseverar até o fim, né? É que o vencedor, eu tenho que perseverar. Amém? E o versículo 39 completa assim. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, né? Vai para a terra exterior quem retroceder, né? Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém, irmãos? Aqui é os vencedores. O resultado final, só para a gente finalizar, vamos ver agora Apocalipse 19, vamos ler aqui do 7 ao 9. Aqui é a consumação de tudo aqui, tudo que a gente está falando. Apocalipse 19, vamos ler a partir do 7. Aqui, ó.
Alegremos-nos e exultemos, e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, milênio, né? Cuja esposa, a mulher, né, vencedora, a si mesmo já se ataviou. Versículo 8, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, resplandecente e puro. Olha aqui as vestes, né? O que são as vestes? Porque o linho finíssimo são os atos de justiça do santo. Amém? E o 9 aqui, ó. Bonito esse 9 aqui. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, reino milenar. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém, meus irmãos? Amém? Então, todos nós somos chamados para ser vencedores, né? Então, a gente viu qual é o requisito para ser vencedor, amém? Né? O que é o vencedor? Tudo tá junto ali. E nós somos chamados. E o vencedor é o que vai reinar com Jesus, que vai sentar na mesa, né, a ceia das bodas do Cordeiro, que vai estar junto com o Senhor Jesus no milênio. E ali vai estar os vencedores da última hora, com todos os vencedores, de todas as eras, de todas as épocas. Amém, meus irmãos? E então, a nossa palavra de hoje, então, e tem muita coisa para a gente meditar em cima dessa palavra, né, irmãos? Tem muita coisa aqui. Amém? Mas está aberto para vocês agora, então, quem quer compartilhar também. Temos aqui, então, o Zia, o Sullivan, a Francinete, o Marcos e o Zé Marcondes. Amém? Está aberto para vocês aí. Se querem perguntar também algo aí que eu possa responder também. Amém. Hoje, então, falamos sobre os vencedores, né? E a importância que tem pregação do Evangelho do Reino. Né? O Evangelho tem que ser pleno, não pode ser parcial, para que o ego seja vencido, amém? E o reino possa ser implantado. Amém, meus irmãos? E se a Nora quer compartilhar também um pouquinho? Deixa para a Nora aqui. Então, vamos compartilhar então um pouquinho a respeito dos falsos profetas, que o senhor me inquietou um pouquinho. Vamos para Mateus 7, do 15 ao 23. Então, diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, aqui fala dos falsos profetas. Então, eles estão no meio da igreja, né? Diz ali, disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Né? Então, eles parecem santos, mas por dentro a alma deles não está restaurada. Versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, como é que eu sei se uma pessoa, né, está restaurada ou não? Se ela é um falso profeta ou um profeta verdadeiro? Pelos frutos, né? Por aquilo que ela manifesta. Não é pelas palavras, é pelos frutos. 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, eu tenho que ver se há obediência àquilo que Deus diz, né? Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, eu evangelizei, eu cantei, eu louvei, eu preguei, né? Mas, e os meus frutos?
versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, o que eu estou praticando? Eu estou praticando a palavra ou eu estou praticando a iniquidade? Né? Vamos abrir também em 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12. Aqui fala do anticristo. Então, diz assim, ora, o aparecimento do iníquo, do anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Versículo 11. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Versículo 12. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Não crer, né, na verdade, na palavra. Né? Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, nós temos que tomar cuidado. Eu não posso usar a palavra para adequar as coisas da maneira que eu quero. Né? Agora eu vou dar um jeitinho aqui, vou dar uma... Né? Eu vou colocar uns versículos aqui para justificar o que eu quero, para eu engrandecer o meu ego. Né? Então, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que ver se eu não estou manipulando a palavra, manipulação do sagrado. Né? Porque os falsos profetas fazem isso, eles manipulam o evangelho, né? Para engrandecer o ego deles, para serem famosos, ricos, o grande homem de Deus, a grande mulher do Senhor. Então tem que tomar cuidado, é os frutos que nós temos que cuidar. Não são as palavras, não são os sinais, não é, né? Os prodígios, né? Então, tem que tomar cuidado. O inimigo faz isso com perfeição. E diz aqui que o iníquo, que é o anticristo, vai fazer grandes sinais, vai manifestar muito poder, muitos prodígios. Vai enganar muitos que não amam a verdade, não têm amor pela verdade. Então, aquelas pessoas que vão onde tem sinal, onde tem maravilha, onde tem poder, né? Aquele lugar tem uma oração poderosa, tem, né? Muitos sinais, muitas maravilhas, e o caráter. E as virtudes de Cristo tem lá. Então, eu tenho que tomar cuidado, né? Porque Deus, ele diz aqui, ó, ele manda a operação do erro para darem crédito à mentira àqueles que não amam a verdade, aqueles que não têm amor pelo reino, eles só querem a parte boa do evangelho. Né? Eles não querem a cruz, eles não querem ser transformados. Né? Então, eles creem no engano, mas é uma escolha. Deus está oferecendo o evangelho do reino agora, nessa última hora. Né? Para todo aquele que quer se negar, tomar a cruz e ir após Jesus para se tornar um vencedor. Amém? Amém, meus irmãos. Então, nossa mensagem de hoje, lembrar então para vocês, então, temos agora amanhã já, 8 da noite, às 7 da noite, é mais cedo em Cachoeira, tem então o culto de recepção dos presbíteros, né, que no sábado tem a reunião, então na sexta tem o culto de recepção, certamente vai ser muito abençoado lá, irmãos de várias regiões do país vão estar lá, várias cidades, é um momento a gente receber um pouco do Senhor também. E lembro do nosso canal importante que tem para nós também, que tem para propagação do Evangelho e do Reino. Tu que assistiu a mensagem, gostou da mensagem, não deixa de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha, tudo isso torna os vídeos significativos e o YouTube vai fazer com que eles sejam mais divulgados, né, e cheguem a mais pessoas. Então é importante o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhamento, tua inscrição, que aí o YouTube divulga mais os vídeos, ele vai chegar a mais pessoas. Quer dizer o quê, então?
o Evangelho do Reino vai chegar a mais pessoas. E hoje é muito importante a pregação do Evangelho do Reino. Tá? O Evangelho não pode ser parcial. Amém? Mas então, estamos finalizando aqui hoje. Convidar então a irmã Luzia a fazer a oração final, encerrando então nosso vídeo de hoje. Nós vamos segunda-feira. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar então, em nome de Jesus, agradecer por essa rica oportunidade. Grande Deus, eterno Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, ainda na tua palavra, Pai, na tua presença, Pai, nós queremos, Pai, te agradecer, Pai, por cada palavra liberada, Pai. Pai, que nós vimos, Pai, colocar em prática, Pai querido e amado, tudo o que nós temos escutado, Pai querido e amado. Porque muitas vezes, Pai, nós estamos, ó Pai, quase sempre, Pai, como aqueles religiosos, ó Pai querido e amado. Como esses próprios falsos profetas, ó Pai, que só quer saber de aprender ou passar a palavra, Pai, mas não vive. Pai, que o Senhor venha, Pai, nos fazer viver a tua palavra, Pai. Porque o prazer, Senhor, está em viver, Senhor, em botar em prática, Pai. Então, Senhor, convence-nos, ó Pai querido e amado, de fazer a tua vontade, Senhor Jesus. Coloca mais fé, mais ânimo, Pai, em nossas almas, ó Pai, para te obedecer, Senhor Jesus. Renova, Senhor, a nossa mente, Pai. Faz uma faxina espiritual, Senhor, na nossa mente, Pai, mas nos faz, ó Pai, te obedecer. Nos faz, Senhor, viver a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai querido e amado, esse encontro, Pai querido e amado. Abençoa cada irmão, Senhor Jesus, a vida do irmão Sérgio Alves, ó Pai querido e amado, de cada presbítero, ó Pai, de cada ovelhinha que tem ganhado, que os rebanhos têm ganhado cada vez mais para ti. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada um deles. É o que nós te pedimos, ó Pai. Dai-nos uma boa noite de sono, um bom final de semana, Pai. Que o Senhor venha estar conosco, Pai, nos guardando e nos protegendo e nos livrando de todo mal e todo perigo. E enchendo-nos com a tua graça, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos, irmãos. Deus Amém. Deus abençoe. abençoe a irmã Luzia, Até a próxima. Até. irmão Sullivan, Francinete, Marcos, Marcos, José, Marcos, Maria do Céu. e a irmã Maria do Céu, que chegou ali também. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Em nome de Jesus.